IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, abençoa os que estarão conosco para as reflexões desta manhã em torno dos ensinamentos do Teu Evangelho de luz. Estende também as Tuas bênçãos a todos nós, ainda carregados de culpas, de consequências aflitivas. Que sob a Tua direção sábia e divina, apreciemos o passo para vencer o nosso atraso moral, posicionando-nos no rumo de uma humanidade serena, virtuosa e feliz. Que assim seja. Nos lares e com as pessoas de boa vontade, mais um Sementeira Cristã. Programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. A você, o nosso muito obrigado pelo áudio e a sonoplastia. Já avisamos a nossa prezada ouvinte Martinha, de São José da Bela Vista, que a resposta à sua pergunta será apresentada hoje. Você endereçou à equipe do IDEFRAN uma pergunta assim formulada: vivo fazendo bem, mas só recebo ingratidão. Qual o ângulo pelo qual o Espiritismo aprecia a questão da ingratidão? Vamos saber isso, minha cara Martinha, no final deste programa. Muitas religiões instituíram o céu e o inferno, destinando-os, o primeiro aos que acertam, o segundo aos que erram, como se jamais merecessem oportunidades redentoras. Ignoram que o Criador da vida é infinitamente bondade. É Pai amoroso, a cujos filhos concede liberdade de agir, sob a advertência de que são responsáveis pelos seus atos. Sempre receberão pelo que fazem. É da sabedoria divina. Há, na religião e na sociedade, até nas famílias, os que promovem verdadeiras distorções educacionais da alma, cuja prática causa desequilíbrio e perturbação. Se afirmam merecedores do céu os que se conduzem segundo o seu padrão moral, de outro lado, impõem preocupante e desesperadora condição de irremediavelmente condenados aos que julgam pecadores. É assim que ministros religiosos, tanto quanto pais e responsáveis pela educação de alguém, culpam e julgam. Culpar não é um método educativo, nem tampouco promove crescimento moral, mas um método que utilizam como transferência, quando responsabilizam alguém por alguma, ou melhor, por algo cometido pelo próprio acusador. É esforço aviltante de quem se socorre da comodidade de representar o papel de injustiçado. Colocam seus erros sobre os ombros dos outros, da sociedade, da religião, dos espíritos obsessores. No entanto, eles é que poderão decidir se reconhecem ou não suas próprias falhas e se beneficiarem do reconhecimento e da reparação. Culpar é focalizar fatos passados, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir. Falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir. Estragando momentos valiosos do agora,
quando poderíamos operar as verdadeiras bases para o desenvolvimento moral com justiça e equidade. Todos nós fomos criados com a possibilidade de acertar e errar. O ser na Terra, porém, tem necessidade de exercitar para aprender as coisas, de colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes entre ensaios e erros. A culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Alimentamos a ideia de que não somos bons suficientemente se não fizermos tudo com perfeição. Esquecemos-nos, porém, de que todo o nosso comportamento é decorrente de nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto nos permite nosso grau de progresso no sentido moral e intelectual. Trazemos todos a herança de uma carga psíquica a nos inclinar para uma maneira de nos conduzir, que pode ser conveniente ou inconveniente, segundo a maneira como nos tenhamos conduzido na anterior experiência carnal. As forças das nossas tendências inconvenientes não podem e não devem ser consideradas preponderantes, visto que é a nossa determinação, a nossa força de vontade é que nos possibilitam a escolha da conduta que nos convém. Assim, a base da solução do problema comportamental, social, familiar ou individualmente falando, está no fato de sermos seres racionais. Porquanto, dotados de discernimento para juizarmos entre a boa e a má maneira de nos conduzirmos. Por conta do estágio consciencial que vivenciamos, sempre fazemos o melhor que podemos fazer, por estarmos agindo de acordo com o nosso senso de realidade. O arrependimento decorre de havermos feito o melhor quando sabíamos fazê-lo, enquanto que o sentimento de culpa é sempre a exigência de que deveríamos ter feito algo e não o fizemos, porque não sabíamos ou algo nos impedia de fazê-lo. É necessário, por isso, que renovemos sempre as atitudes. A Divina Providência sempre nos concede a faculdade da reparação e não condena irrevogavelmente as criaturas faltosas. Não há, porém, por que culparmos sistematicamente, pois seremos cobrados pelo que fizermos ou pelo que nos abstivermos de fazer. É hora de um parêntese do tema de hoje para o nosso momento musical para reflexão. De Bach, com orquestra de cordas RGE, regência de Enrico Simonetti, Jesus, Alegria dos Homens.
Lucas, no seu capítulo 12 do seu Evangelho, assevera que muito será pedido àquele que muito recebeu. É do apóstolo Paulo o ensinamento: a mim, que fui blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei a misericórdia de Deus, porque o fiz por ignorância e por ser incrédulo. Tem-se dessa forma um ensinamento claro. A culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que possuímos, isto é, não seremos culpados se nossa ignorância nos impede de entendermos a natureza iníqua da ação que praticamos. Não guardemos culpa, optemos sempre pelo melhor, modificando nossa conduta. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás, mas sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na terra, fazendo-a da melhor forma, porque disse Jesus: a cada um segundo as suas obras. E aqui porquanto a divina recomendação: nunca plantemos o que não gostaríamos de colher. Plantemos boas ações e, de acordo com a infinita sabedoria da lei divina, colheremos boas ações. Se nenhum código existisse que nos mostrasse os mandamentos da lei de Deus e que fonte nenhuma tivéssemos onde buscar as mais perfeitas normas de conduta que nos garantisse a felicidade, bastaria que fizéssemos aos outros tudo aquilo que desejamos que os outros nos façam. Todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes, porquanto suficientemente puros para ascendermos-nos diretamente ao Criador. Se isto nos fosse possível pelo tamanho do nosso esforço desafiador das tentações do caminho. A sabedoria divina, conferindo-nos a liberdade de ação que corresponde à sublime democracia, de podermos fazer o que bem entendermos, nos agraciou com a felicidade de não nos limitar os movimentos que podem se traduzir na busca do que mais puro nos atenda às preferências. O livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, que muito nos oferece na forma de matéria-prima para este programa, nos ensina quanto à maneira de nos conduzirmos, fazendo profundas considerações sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 5 do referido capítulo, ele repete a parábola do semeador de Jesus. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas aquele que planta a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, rende 100 ou 60 ou 30 por 1. A terra boa ou má somos nós. Há quem seja refratário aos ensinamentos representados pelas sementes que se perdem ao longo do caminho. Há, infelizmente, aqueles outros que estão para ser a terra boa e fertilizar, ou melhor, felizmente, aqueles outros que estão para ser a terra boa e fertilizar em si as boas sementes dos sábios ensinamentos, sem qualquer pressão moral, porquanto todos os indivíduos são portadores do sublime dom do livre-arbítrio. A natureza nos presenteia com uma diversidade incontável de flores que nos encanta e fascina. Não as depreciaríamos por acharmos que elas deveriam ter desabrochado dentro de um prazo determinado por nós. Ou as repreenderíamos por suas tonalidades não serem todas iguais conforme nossas maneiras de ver. Assim é que cada um de nós, uns aplicados, crescem rapidamente, oferecendo nuances comportamentais simpáticas a todos quantos os apreciem. Outros, todavia, se entravam nas dificuldades do caminho evolutivo, contrariando os princípios da paz e do bom senso. Com relação a estes, cumpre-nos despertá-los caridosamente para o rumo da felicidade,
Se, todavia, recusarem ouvir-nos, é preciso que os aguardemos com amor e paciência. Cada um de nós possui diferenças exteriores, tanto no aspecto físico como na forma de se vestir, de sorrir, de falar, de olhar ou de expressar. Por que então haveríamos de florescer a toque de caixa? Nossa ansiedade não faz com que as árvores deem frutos instantâneos, nem faz com que as roseiras floresçam antes do tempo. Jesus, por compreender a imensa multiformidade evolucional dos homens, exemplificou nessa parábola a dissemelhança das criaturas, comparando-as aos diversos terrenos pelos quais as sementes da vida são semeadas. As que caírem ao longo do caminho e os pássaros comerem, representam as pessoas de mentalidades bloqueadas e restritas, que recusam todas as possibilidades de conhecimento que as comete, ou mesmo qualquer forma que venha modificar sua vida ou interferir em seus horizontes existenciais. São seres de compreensão e aceitação quase nulas. São comparáveis aos atalhos endurecidos e macerados pela ação do tempo. Jesus assinala que outra parte das sementes caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, mas logo brotaram. Ao surgir o sol, queimaram-se porque a terra era escassa e suas raízes não eram suficientemente profundas. Foram logo ressecadas, porque não suportaram o calor das provas e, por serem qualificadas como pessoas de convicção flutuante, torraram rapidamente seus projetos e intenções. Nossas bases psicológicas foram recolhidas nas experiências do ontem. São raízes que não dão manutenção no presente para irmos adiante nos processos de iluminação interior. Quando os caules não são suficientemente profundos e vetustos, há bloqueios tanto em nossa consciência intelectual como na emocional. Um mecanismo opera de forma a assimilar somente o que se pode digerir da informação ou dos ensinamentos recebidos. Assim, a capacidade de perceber a realidade das coisas funciona nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva. Os espinheiros que, ao crescerem, abafam as sementes representam as ideias sociais, que impermeabilizam as mentalidades dos seres humanos, porque, no tempo do Mestre, as leis da Torá, ou Velho Testamento, as asfixiavam e regulamentavam não somente a vida privada de cada um, mas também a vida pública. Os indivíduos que não pensam por si mesmos acabam caindo nos domínios das normas, sem poderem erguer em demasia sua mente, restrita às ideias vigentes, o que os sentenciam a viver numa frustração grupal pelo fato de seu raciocínio não ultrapassar os níveis permitidos pela comunidade. Jesus de Nazaré combateu sistematicamente os espinhos da opressão, na pessoa daqueles que observavam com exatidão rituais e determinações das leis em detrimento da pureza interior, desqualificando todo o espírito de casta entre as criaturas de sua época. Não obstante, a outra parte caiu em boa terra e deu frutos abundantes, porque o solo era fértil. Agora, nova interrupção do tema de hoje para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pedro, comentário. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração, da alegria da canção que faz da noite um novo dia. Que
e vissem quantos pães distribuídos e que foram divididos após a multiplicação. E vê que do estudo fez-se o amor, o resultado é curador na mais bela operação. Queria que vocês vissem o irmão que aqui vem em aflição, pedindo amparo e carinho. E como vocês só com vibração dão a este coração nova luz em seu caminho. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Desta alma que aprendeu com vocês a ser alguém outra vez, sabendo a que se destina. Saudemos nosso mestre de Leão e a terceira revelação, que é hoje a nossa doutrina. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Nossos patrimônios de entendimento, de compreensão e de discernimento não ocorrem por coincidência, pois podemos ter a certeza de que nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se não propiciado pela nossa competência e habilidade. A desejada absorção ou abertura de consciência acontece no momento em que não nos prendemos na forma. Aprofundamo-nos no conteúdo real, porque quem não quebra a nós só lhe vê a casca. Mas para se quebrar a nós é necessário senso e noção, base e atributos que requerem tempo para se desenvolverem convenientemente. A consciência da criatura, para que seja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico. Reforçando a ideia, examinemos o texto repetido pelo apóstolo Marcos, onde encontramos: porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. O mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico e, portanto, lançou a parábola do semeador a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos a nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência, porém lançando-lhes sempre a boa semente. Contudo, compreendamos que a nós somente compete semear. Não nos esqueçamos, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva, da determinação humana e do solo generoso do psiquismo humano. Emmanuel, contudo, nos leva a compreender a necessidade de provocarmos a abertura da janela das reflexões acerca da necessidade de entender-se a lei divina, e assevera, no seu livro de mensagens psicografado por Chico Xavier, que o Espiritismo tem um compromisso especial com a caridade, que é o da divulgação da própria doutrina. Entendemos, com isso, que cumpre nos lançar a semente, por caridade, cabendo ao terreno moral, onde tenha ela caído, favorecer-lhe a germinação. No empenho de renovarmos atitudes, é ainda de Emmanuel, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, o ensinamento que encontramos na obra O Livro da Esperança, lição número 56, intitulada Cada Servidor na Sua Tarefa. No campo da vida,
cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhe são próprias. Seja nos recintos da lei, nos laboratórios da ciência, no tanque de limpeza ou à cabeceira de um doente, toda pessoa tem o lugar de revelar-se. Não te afirmes desse modo, inútil e desprezível. E atendendo ao trabalho que o mundo te reservou, não te ausentes da ação, alegando que todos somos iguais e por isso mesmo não adianta fatigar-se alguém por trazer a nota em que se particulariza a sinfonia do universo. Sim, todos nós somos iguais, na condição de criaturas de Deus, e todos nós identificaremos harmoniosamente uns com os outros no dia da suprema integração com uma infinita bondade. Mas entre a estaca de partida e o ponto de meta, cada um de nós permanece em determinado grau evolutivo, com aquisições específicas por realizar, conquanto estejamos sob o critério imparcial das leis eternas que funcionam em regime de absoluta igualdade ante todos nós. Em cada fase de realização do aprimoramento espiritual, como acontece em cada setor de construção do progresso físico, preceituam os fundamentos divinos que seja concedida a cada servidor a sua própria tarefa. Isto é fácil de verificar nos planos mais simples da natureza. Num trato de solo, as expressões climáticas são as mesmas para todas as plantas. A sarça não oferece laranjas e nem mamoeiro produz cravos. Na morada vulgar, o alicerce é uniforme na contextura, mas o teto não substitui a parede e nem a porta desempenha as funções do piso. Na produção da luz elétrica, a força é idêntica nos condutos diversos. No entanto, o transformador não serve de fio e nem a tomada efetua a obra da lâmpada. Ao soltarmos-nos vibracionalmente desses conceitos complexos, ao desatar-nos desses fluidos que nos amarram às crises e conflitos existenciais, podemos ter a grande chance de enxergar novas formas de resolver dificuldades com uma visão mais generalizada das coisas e de encontrar cada vez mais instrumentos adequados para desenvolvermos a nobre tarefa de nos compreender e de compreendermos os outros. Quando acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver seus dramas e é responsável perante seus feitos na vida, aceitamos fazer esse distanciamento mais facilmente, permitindo que eles sejam e se comportem como queiram, dando-nos também essa mesma liberdade. Viver impondo certa distância psicológica às pessoas e às coisas problemáticas, sejam entes queridos difíceis, sejam companheiros complicados, não significa que deixaremos de nos importar com eles, ou de amá-los, ou de perdoar-lhes, mas sim de viver sem enlouquecer pela ânsia de tudo compreender, padecer, suportar e admitir, embora estejamos fisicamente e espiritualmente bem próximo deles. Além do que, desligamento nos motiva perdão com maior facilidade, pelo grau de libertação mental que nos induz a viver sintonizados em nossa própria vida e na plena afirmação positiva de que tudo deverá tomar o curso certo se nossa mente estiver em serenidade. Por fim, ao promovermos desconexão psicológica, teremos sempre mais habilidade e disponibilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos, permitindo-nos não reagir da mesma maneira que o fazíamos, e sim olharmos como é e como está sendo construído o nosso modo de nos relacionar com os outros. Isso nos leva, consequentemente, a uma forma de começar a entender a dinâmica do perdão.
Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retornar o vital contato com nós mesmos, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, para em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. Deixamos de ser vítimas de forças fora de nosso controle, para transformarmos-nos em pessoas que criam sua própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas sim na sua percepção da realidade e da vontade própria, que deve ser fundada no sentimento do amor. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. No capítulo 3, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiações e os mundos felizes. E a alma que se arrepende, neles encontra a calma, o repouso, ali terminando seu processo depurativo. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste modo, ou melhor, deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e ao mesmo tempo, por perceberem que receberam à medida que doam. Sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam, cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmos, mas na coletividade em geral. Sabem que ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes pelas estradas da vida universal, em busca de crescimento e perfeição. Voltaram-se para si mesmos e descortinaram a presença divina em sua intimidade, e, portanto, agora não buscam mais somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima, fazendo quase sempre uma jornada cósmica para dentro do seu universo interior, na intimidade da própria alma. Regenerados são todos os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas o mundo de si mesmos. Que os indivíduos, lugares
e ambientes não podem ser mudados, e que as únicas coisas possíveis de serem alteradas são suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes de sua vida. Conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores. Diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, quais são deveres dos outros e quais são os seus deveres. Só fazem, portanto, auto-julgamento, deixando a cada um fazer a sua própria avaliação. Na realidade, trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder de observação, por já possuírem uma considerável coleta de dados resultante de suas experiências passadas. São consideradas criaturas sábias por terem constantemente compreensões súbitas frente a decisões e resoluções da vida. São eles homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar e concluir os acontecimentos do seu cotidiano. Reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes, por possuírem a capacidade de observar as relações existenciais, sempre lançando mão dos fatos passados e entrelaçando-os aos fatos presentes, chegando à profunda compreensão das situações e de seus problemas. Descortinaram horizontes novos porque reservaram ao cotidiano algum tempo para conhecerem melhor, anotando sensações e pensamentos a fim de esclarecer para eles próprios o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, ajudando-os assim a viverem de uma forma mais serena e previsível. Os habitantes do mundo de regeneração obtiveram transformações íntimas, surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Desmancharam máscaras que inicialmente lhes davam um certo conforto e segurança, porque depois eles mesmos reconheceram que elas, na verdade, lhes aprisionavam. Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas, sobretudo, assumir sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação e que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não esteja determinada. Regenerados são os reabilitados perante as verdades eternas. Adotaram Jesus como sábio dos sábios e, por seguirem seus passos, fazem sempre o seu passo melhor e mais proveitoso. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim aprendizado. Portanto, seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros, ganhando cada vez uma autonomia e discernimento perante as leis de amor que regem o universo. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta em Nossa Dimensão, trazendo notas, informações e divulgação de eventos e promoções de interesse das instituições espíritas de Franca e região. Se sua entidade não é espírita, mas pauta suas atividades assistenciais exclusivamente no Evangelho de Jesus, ela também pode divulgar aqui assuntos de interesse assistencial. Aos leitores e ouvintes que contribuem para a manutenção do jornal A Nova Era e do programa Sementeira Cristã, solicitamos a especial gentileza de informarem ao IDEFRAN seus CPFs, tendo em vista atendimento a novas exigências legais referentemente à emissão de boletos. Mas lembremos que continua válida a opção por depósito bancário. Favorecido IDEFRAN.
CNPJ 51 796 035/0001-100. Banco 756, Cicobi, agência 4321, conta 200-2511, dígito 4. Idefran, Rua Major Claudiano, 285, Centro, Franca, São Paulo. CEP 14400-690. Telefone área 16 3721-8282. idefran@idefran.com.br. www.idefran.com.br. Antecipamos nossos agradecimentos. Os amantes da arte cênica já têm um compromisso para hoje à noite. O Instituto Arte e Vida apresentará a peça Nhotote. Texto de César Augusto de Oliveira, Cezinha, que fala da sabedoria de um homem simples cuja missão é curar almas. Não podemos garantir, mas veja se você ainda consegue ingresso no local. É o que eu farei. Hoje, no Teatro Judas Iscariotes, o horário às 19 horas. Nara, então não vou assistir você lá no Templo Vicente de Paulo. Hoje o Coral Sol Maior se apresentará no Templo Espírita Vicente de Paulo, numa audição Música e Evangelho, às 19 horas. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz convida os interessados no estudo das obras da Lavra do Espírito do mesmo nome, psicografadas por Chico Xavier, a unirem-se a ele. Informando que as reuniões acontecem uma vez ao mês, das 17h30 às 19 horas, na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Araras, 171, Jardim Primavera. Informações nos telefones 99225-9096 com Francisco ou 99121-5995 com Carlos ou Vera de Rursi. 12º Enlip, em São Paulo, capital. O 12º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo terá como tema central Mediunidade, Pesquisa e História. Será nos dias 27 e 28 de agosto de 2016 em São Paulo, capital. O local, USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Rua Dr. Gabriel Pisa, 433 Santana. O telefone é área 16 2950 6554. E já está acontecendo a chamada de trabalhos. A apresentação será 27 e 28 de agosto, mas o encontro estará na sua 12ª edição. Os Enlips tomarão espaços não somente de apresentação e discussão de trabalhos inéditos de pesquisa sobre a temática espírita, mas também de encontros entre pessoas afins, com o propósito de desenvolver o aspecto progressista do espiritismo. Neste ano, o evento terá foco no esforço conjunto de desenvolver pesquisas sobre a mediunidade, estudo de casos e aspectos históricos. O movimento jurídico espírita e o papel das AGES, eis o tema da palestra a ser proferida pelo Dr. Tiago Sintra Essado, promotor de Justiça do Estado de São Paulo e presidente da AGE Brasil, Associação Jurídico Espírita do Brasil, na sede da Federação Espírita de Tocantins, em 18 de junho próximo, um sábado, às 9 horas. A partir do histórico das finalidades e das diretrizes das AGES, serão dados os passos necessários para a fundação da AGE naquele estado. O evento é aberto a qualquer interessado e a AGE Brasil convida os espíritas operadores do direito para juntos fazerem parte deste processo. Informações www.agebrasil.org.br. Os senhores diretores e representantes das casas espíritas adesas à USE Franca, anotem que a reunião mensal da entidade neste mês será no dia 26, no mesmo local e mesmo horário. Espírita, assine o periódico Direito e Espiritualidade, uma publicação da AGE Brasil, Associação Jurídico Espírita do Brasil, que busca desenvolver o pensamento jurídico espírita, contribuir para a humanização das instituições sociais
e dos operadores do direito e despertar as consciências para uma sociedade ética e fraterna. Bem, um convite, já ao final das nossas notícias, o Centro Espírita Dona Nina convida a todos para participarem da sua programação especial para o Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje, às 19 horas, palestra com base na obra de André Trigueiro, Ecologia e Espiritismo. O Centro Espírita Dona Nina é a Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. E atenção, horário 19 horas, como já dissemos. No programa Sementeira Cristã é hora de Claramente Vivos. Vamos ouvir hoje mensagem do espírito de Deco, que, dirigindo-se aos seus familiares queridos e amigos, especialmente às senhoras que dizem serem ambas suas mães, relata emoções que se lhes refletiam a feição de nova realidade, que sabia ser espiritual e que sabia também que tudo estava dentro dos desígnios de Deus. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Queridas mãezinhas Mara e Maria Isabel, passou a noite e brilha o novo dia para o amor imortal. Tudo foi tão rápido, a alegria das férias e as lágrimas da tristeza. Assim, porém, deveria ser, pois estava escrito desde antes do berço. Eu retornei do seio amoroso da nossa família para concluir compromissos que haviam ficado interrompidos. Lamento somente as dores que causei involuntariamente. O importante, no entanto, é a nossa felicidade de hoje, desde que aquelas horas são o resgate que trouxe outras bênçãos, a fé, a coragem para a luta, a alegria para o bem. Não sofri, somente me recordo do desespero da querida tia, depois que me transferi do carro e a queda no abismo. Depois do silêncio demorado e do sono, despertei amparado por um homem bondoso que me consolou e depois me disse que era o vô Avamor, que eu não havia conhecido. Com ele e o carinho de diversos corações, recuperei-me, vim trazido à nossa casa e encontrei-a com dor profunda. Procurei falar, dizer que estava vivo e não consegui. Lentamente nos sonhos, voltei a aparecer, buscando tranquilizar a família. Agora agradeço a Deus tudo quanto aconteceu, que foi transformado em luz e paz. Estou feliz e emocionado. O nosso amor não diminuiu e eu espero os paizinhos, os irmãozinhos, as almas queridas aqui, depois da grande jornada que devem realizar em favor de seu progresso. Deus os abençoe, almas amadas. Desejo beijar os avós queridos e envolver em ternura o paizinho, a quem muito amo e compreendo a sua forma de pensar. Sempre que posso, retorno ao nosso lar e vivo as novas alegrias da família. Abraço e beijo o João Francisco e a Camila, com carinho fundo. Querida tia-mãe e amada mãezinha Mara, estou ajoelhado e de mãos juntas, agradecendo o seu amor. Seu filhinho de ontem, de hoje e de amanhã, que as ama como estrelas do céu e nunca as esquecerá. Abraçando também o paizinho e todos da família. Deco.
A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta com uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail para o IDEFRAN. idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, Rua Major Claudiano 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque, telefone área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas, ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Martinha, de São José da Bela Vista. Você endereçou à equipe do IDEFRAN uma pergunta assim formulada, Martinha. Vivo fazendo bem, mas só recebo ingratidão. Qual o ângulo pelo qual o Espiritismo aprecia a questão da ingratidão? Quem vai responder em gravação é o nosso companheiro João Vaz. Continuar fazendo o bem. Se você julga estar plantando uma coisa e colhendo outra, é bom verificar a natureza da semente, porque a lei de Deus não falha. Por outro lado, gratidão é reconhecimento. E fazer o bem pelo prazer de fazê-lo é caridade. E a verdadeira caridade é cega, surda, muda. Fez, está feita. Não exige nada em troca, nem reconhecimento, nem arquivo de registro dos beneficiários, porque entre as suas práticas está o perdão. Ademais, a colheita pode nos parecer demorada, mas na lei divina tudo acontece no tempo certo, o que nos leva a concluir que o que nos afeta hoje é resultado do nosso plantio de ontem, e o que estamos plantando hoje é semente ainda por germinar. O efeito não antecede a causa. O planeta que habitamos é de provas e expiação, e ninguém está aqui a passeio. Estamos aqui resgatando débitos que contraímos no passado, e todo o bem que fazemos nada mais é que pálida contribuição no sentido da nossa redenção, isto é, de resgatarmos os nossos próprios débitos. O dia que pudermos dizer que fazemos a verdadeira caridade, a nossa terra terá sido promovida a planeta de regeneração, e não mais nos sentiremos afetados por sentimentos mesquinhos. Ninguém nos será ingrato e, porque todos serão verdadeiramente bons, nem mais saberão o que significava a palavra ingratidão.
Envie suas perguntas para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo. Ou ligue DDD 16 3721-8282. Você pode também passar e-mail idefran@idefran.com.br. A voz da nossa consciência não pode concordar invariavelmente com a opinião dos melhores amigos. O dever é mais imperioso que os presságios de qualquer adivinho. Com esta advertência do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Obrigados pela audiência. Sementeira Cristã também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Euri Carvalho e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Zessado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.